Olá, bom dia. Bem-vindos ao Conexão Tech, o evento digital da GS1 Brasil. O Conexão Tech é o elo entre mercado, ideias e performance. Essa série serão ainda mais 3 episódios até o final do ano, então fiquem ligados, façam sua inscrição, convidem seus amigos, seus colegas de trabalho e acompanhem aqui conosco. O Conexão Tech está sendo transmitido diretamente aqui do estúdio da GS1 Brasil em São Paulo. Eu sou a Débora Freire e tenho comigo no estúdio hoje o Cássio Pedrão, Country Manager da Toshiba. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia, Débora. Nós aqui no estúdio estamos seguindo todas as recomendações da vigilância sanitária nesse momento de pandemia e por isso os nossos demais convidados vão participar conosco de maneira online. Você também pode participar conosco. Então, é só enviar sua pergunta, fazer seu comentário aqui através do nosso chat, aqui na plataforma. Antes da gente iniciar, eu gostaria de agradecer mais uma vez o nosso patrocinador, a Toshiba, que é líder mundial em soluções de hardware, software e serviços para o varejo. Eu vou também agradecer o nosso apoiador, RP Info, é fornecedora de software de gestão empresarial e especial para o varejo. Também agradecemos os nossos apoiadores institucionais, a Verser, empresa especializada em qualificação de dados de produto para o varejo, a Cord, empresa que atua em 2 frentes, educação, com foco em automação, logística e tendências, e consultoria voltada para rastreabilidade e análise de dados para estratégia Omnichannel. Também queria destacar os nossos parceiros, a Total Links, que é a empresa responsável pela internet que estamos usando aqui nas edições do Conexão Tech, a agência Beato, que é responsável pela plataforma que estamos usando também, que você pode interagir conosco aqui no chat, e a agência De Freire, que eu represento, e que é uma agência de comunicação para o mundo digital de hoje. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, nós vamos assistir um vídeo do nosso patrocinador. E agora vamos assistir mais um vídeo do nosso apoiador RP Info.
Conexão Tech é o elo entre o mercado, ideias e performance. E hoje nós vamos discutir sobre empresas que nadam na tecnologia. É cada vez mais estratégico o papel das tecnologias no ambiente empresarial e também no nosso cotidiano. Nesse encontro, vamos falar de cases de como a tecnologia ajuda a reduzir custo, proporciona resultados e ajuda no desenvolvimento profissional e pessoal de todos nós, né? Nós vamos também mostrar como a tecnologia oferece vantagens competitivas e uma melhor experiência para o consumidor. Para compartilhar as estratégias e experiências, nós temos hoje convidados especiais, né? Vou apresentar para vocês. Então, bem-vindo, Alexandre Rosati, diretor de Tecnologia da Informação do Grupo Conde. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Vai ser demais, com certeza. Cássio Pedrão, mais uma vez, obrigada. Meu companheiro aqui de estúdio, ele é Country Manager da Toshiba. Bom dia. Obrigado por estar aqui, pela participação, permitir nós estarmos aqui participando. Muita honra nossa. Daniel Knoffels, ele é CIO do Grupo Boticário. Bom dia, Daniel. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite também. E Thiago Yamabuki, ele é líder de cultura de inovação e startup da Embraer. Tudo bom, dia, Thiago? Prazer. Bom dia, tudo ótimo. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Para iniciar essa nossa primeira rodada, eu gostaria de propor para vocês que cada um faça inicialmente, em rápidas palavras, desse um depoimento para a gente da importância da tecnologia nesse momento, nesse ano de 2020, que foi um ano tão desafiador, né? Então, assim, aleatoriamente eu vou pedir para você, Thiago, para você comentar e pensar com a gente. Pensei que ia começar a ordem alfabética, pensei que ia me dar bem que nem no tempo de escola. É isso. Eu acho que a inovação, ela sempre está sendo uma palavra agora, ultimamente, principalmente mais ultimamente, está sendo uma palavra muito da moda, né? Então a gente tem tentado trazer novas soluções, novas características para os nossos negócios, para os nossos processos o tempo todo. E mais do que nunca, a gente viu na prática a necessidade da gente fazer coisas rápidas e coisas que realmente impactem a vida das pessoas de uma maneira muito efetiva, né? A gente se viu no meio de uma pandemia, se viu no meio de um cenário extremamente caótico e a gente precisou recorrer a tecnologias, a gente precisou recorrer a novas soluções para que a gente conseguisse tocar os nossos negócios, os nossos processos, tudo continuasse rodando. Então, mais do que nunca, eu acho que essa palavra inovação, ela deixa de ser aquela buzzword, né? Eu vou trabalhar com startup, eu vou trabalhar com não sei o quê, porque é colorido, porque tem post-it, é divertido. Deixa de ter esse viés, né, de vou fazer porque é legal, porque é divertido, e começa realmente a fazer muito sentido em todas as empresas, em todos os locais. Eu preciso fazer porque eu preciso buscar resultados diferentes, eu preciso buscar soluções diferentes para o meu negócio. Legal. E você, Daniel, papel da tecnologia nesse ano desafiador como foi 2020? Sabe que eu acho que para a maioria das empresas que já estava mais acelerada, tecnologia sempre foi parte da conversa do dia a dia. E acho que a gente conseguiu ver agora, neste ano, quem se preparou um pouco melhor e quem precisou correr um pouco atrás, porque não estava ou apostando tanto, ou achando que seria tão rápido, ou até desacreditando numa mudança de comportamento. Então, acho que o papel da tecnologia ele continua o mesmo. O que aconteceu foi uma aceleração do uso, e para a gente, na nossa visão aqui do Grupo Boticário, o papel da tecnologia é um papel complementar e não ela por ela mesma, né? É uma ideia de ajudar o nosso cliente com conhecimento, conteúdo, pesquisa sobre o produto, pesquisa sobre preço, depois fazer uma experimentação, nem que seja digital, ou eventualmente fazer compras da forma mais fácil possível. Isso tudo já existia antes. O que aconteceu nesse ano é que teve uma adoção maior de novas pessoas que não costumavam usar e uma penetração mais profunda em quem já usava. Então, na nossa visão, a tecnologia ela está aqui menos naquela moda de usar tecnologia pela tecnologia. Às vezes a gente vai ter muita tecnologia que o cliente nem enxerga, nem percebe que tem, mas que a vida dele ficou muito mais simples na nossa loja física ou, eventualmente, obviamente, também nas compras digitais. Então, na nossa visão, foi um ano de aceleração e aprofundamento daquilo que a gente já estava até bastante imerso no passado. Uhum. E você, Alexandre, sua opinião sobre a importância da tecnologia nesse ano?
Eu acho que a tecnologia ela se consolidou no dia a dia, né? Então, eu digo que sem ela a gente não vive mais, né? Tanto na parte que eu digo da experiência do usuário, quanto da experiência profissional, a tecnologia hoje não tem mais, ela é como uma roupa nossa, né? Então, o resultado e as experiências são muito bem-vindas hoje e são totalmente trimadas em cima desse novo normal, né? E eu acho que 2020 foi exatamente a consolidação de tudo isso, né? Eu vejo que só mostrou realmente, como o Thiago falou, quem estava muito bem preparado ou estava atento a essas tendências, foi colocado à prova de um dia para a noite, né? Então, eu vejo que ela hoje o nosso dia a dia, é o inevitável. E você, Cássio? A Toshiba é uma marca muito familiar dos brasileiros, mas eu queria que você começasse falando um pouquinho melhor sobre essa unidade de negócios que você lidera. Ok. Bom, a Toshiba já é um nome que está dentro dos lares das pessoas, né? Mas acho que é importante frisar o seguinte: então é um conglomerado que vai de usina nuclear a semicondutores, né? Passando pela área médica. Mas essa unidade aqui, a qual eu estou representando hoje, é uma área que na tradução do nome seriam soluções para o varejo específicas, soluções globais para o varejo. Bom, a Toshiba é tecnologia, mas não é somente isso, né? A gente tem por conta muito pela preocupação pelo lado o lado humano também, que está envolvido nisso, etc. e tal. Eu diria assim, aproveitando o nosso tema de hoje, a Toshiba seria aquele ente que permite que as empresas naveguem na tecnologia, né? Então, acho que a gente está muito ali por uma parte do oceano, ali onde as pessoas podem navegar. Por lado de empresa, é claro que nós vivemos tecnologia 24 horas por dia. Mas para o mercado, a tecnologia que a gente oferece, essa divisão da Toshiba, que é focada em varejo, ela vive varejo, ela está muito associada a esses três pilares que você falou, né? Que seriam soluções de equipamentos, soluções que envolvendo equipamentos, envolvendo a parte de serviços, que vão desde o projeto até a parte da manutenção, passando por instalação, e também a parte do software, né? Então, esses três pilares eu acho que fazem parte da tecnologia. Não perdendo de vista sempre o lado do usuário, né? Que a gente tem que estar sempre preocupado com isso, como esse usuário está utilizando a nossa tecnologia hoje. Começamos falando de varejo, né, de tecnologias de varejo, né, Cássio? Então eu queria já mandar uma pergunta para o Daniel, que é o seguinte: não temos dúvida que o setor do varejo é um dos que mais foi impactado pela adoção de tecnologia agora, durante a pandemia. E o Boticário, na verdade, ele está em todos esses segmentos, né? É indústria, é varejo, é e-commerce, é porta a porta. Então, Thiago, conta para a gente um pouco como a tecnologia impactou de uma forma geral no Grupo Boticário nesse ano. Daniel, só para corrigir, né? O Thiago está aqui do nosso lado também. Desculpa, Daniel. Mas não tem problema, não. Está tudo certo. Na verdade, como eu estava falando, a gente tem uma jornada de tecnologia que ela já tem bastante tempo. E acho que é até importante comentar aqui, né? A tecnologia, ela tem várias variáveis, todo mundo sabe disso, mas na nossa visão de uma empresa de cosméticos, ela começou lá atrás em tecnologia para produto primeiro, né? Aquela tecnologia que é embarcada na fabricação, na pesquisa, na inovação de produto, e isso vai do processo, da matéria-prima, da embalagem, uma série de coisas que são tecnologias que depois se tornam em produtos analógicos, digamos assim, né, que você usa, passa, coloca no rosto ou no corpo, mas que por trás disso tem uma tecnologia muito embarcada. O salto disso para a tecnologia digital, para canais, para tudo que a gente está fazendo, foi um salto de definição estratégica, mas o mindset e a visão cultural para isso já existia. É por isso que eu faço esse paralelo, né? Porque para você ser uma empresa competitiva em produto, para você trazer inovação constante em produtos, você já tem que ter esse mindset por trás. Então, quando a gente entra no mundo digital, a gente começou, óbvio, um pouco diferente das empresas que nasceram digitais, mas a gente rapidamente, nos últimos 1 ano e meio, 2 anos principalmente, a gente teve essa aceleração. E aí, entrando na pergunta específica que você falou, né, neste ano, com essas mudanças, acho que a principal consequência foi
foram duas, na verdade, para a gente, ou três, acho que são três coisas que eu posso falar. A primeira é a adoção em escala de coisas que a gente antes tinha nichadas, né? A gente já tinha vendas por WhatsApp ou por outros aplicativos de comunicação. A gente já tinha vendas por aplicativos próprios nossos na venda direta. A gente já tinha vendas online, no e-commerce, etc. Mas a adoção em escala disso testou a nossa infraestrutura, nossos processos, nossa UX, a nossa qualidade de inovação, nossa velocidade de entendimento de novos comportamentos de clientes. Isso foi uma grande mudança para esse ano. A segunda grande mudança foi que a famosa omnicanalidade, multicanalidade, ela foi colocada verdadeiramente à prova, né? As pessoas estão comprando e recebendo em casa, mas elas querem poder trocar na loja, ou elas querem passar na loja, experimentar, mas fazer uma passada rápida para não ficar muito tempo expostas e depois receber em casa. Então, essa mistura de canais e essa mistura entre experimentação e compra, ou a pesquisa anterior para depois a compra efetiva no canal físico, também foi colocada em escala e também é muito mais comum do que aquilo que era no passado. E a junção desses canais, a gente tem hoje 7 marcas, tem dezenas de canais, mais de 10 canais, então isso também foi uma grande mudança, uma grande aceleração e aprofundamento. E a terceira coisa que aconteceu foi a adoção de experimentação online, de conteúdo, né, de entendimento de conteúdo. A gente teve que aprofundar a quantidade de informação que a gente coloca sobre nossos produtos e nossas marcas online, mas principalmente na maquiagem, que é uma coisa que até então era comum. Você pega um batom, experimenta, mas agora tem todas as regras sanitárias mais rígidas necessárias. As pessoas não estão indo também experimentar os produtos nas lojas, né, com razão, por um cuidado próprio. Então, a gente já tinha experimentação digital de maquiagem, mas ela se tornou um hábito mais comum entre os consumidores e as consumidoras dessa categoria. Mantra, né, de que foram 5 anos em 5 meses, né? De fato, acho que houve aí uma aceleração. Agora sim, o Thiago, para mim é difícil separar o que é tecnologia e o que não é tecnologia dentro da Embraer. Mas é verdade que na Embraer todo o time pensa em inovação o tempo todo? Como é que é esse cotidiano aí na Embraer? Legal, eu queria puxar antes, na verdade, um gancho da fala do Daniel, da primeira fala dele. Ele falou uma coisa bem legal, que a gente não faz tecnologia por tecnologia. A tecnologia não é um fim em si mesmo. E, na verdade, eu faço, na verdade, um paralelo com isso, com a inovação. A gente não faz inovação por inovação. Aí eu volto à minha fala do começo. Não é porque é divertido, não é porque é legal, porque traz resultado. Né? Então, a gente não é um fim em si mesmo, é um processo, é um meio. A gente usa a inovação e usa a tecnologia como meio. E aí, com esse pano de fundo, é engraçado que quando a gente está falando da Embraer, a gente conversa com as pessoas, quando estivesse no nosso ambiente normal, não estivesse na planta, se você conversar, se você andar na fábrica lá e perguntar para uma meia dúzia de pessoas quem trabalha com inovação, eu te garanto que mais da metade vai falar que eles trabalham. Mesmo não sendo de um departamento voltado 100% à inovação, de uma vice-presidência de inovação, que depois a gente vai comentar um pouquinho mais, mesmo não fazendo parte desse time de inovação, as pessoas se sentem parte de inovação no dia a dia delas. Então, é uma coisa interessante porque essa tecnologia e esse mindset nosso, ele está bem distribuído dentro da empresa. Tanto que é exatamente por isso que nós criamos, lá no passado, lá em 2012, uma área que pensa em acelerar essa cultura de inovação. Então, a gente olhou para esse cenário, a gente olhou para essas pessoas que têm esse mindset, essa vontade de estar o tempo todo inovando, pensando em tecnologia, e a gente falou, olha, tem alguns aspectos que a gente precisa incentivar. Você está no caminho certo, então vamos seguir. Então, a gente criou uma área para fazer isso, para que as pessoas sentissem que esse espírito continua, que a tecnologia, que a inovação está permeando dentro da companhia o tempo todo, em todos os lugares, as pessoas se sentem parte disso, se sentem parte desse processo. Muito legal. E falando disso, que a tecnologia não se basta, né? Não basta em si só. Lá no Grupo Conde parece que a tecnologia está ajudando, inclusive no cumprimento de uma série de exigências legais, né? Esse mercado farmacêutico, ele é muito regulado. Como é que, Alexandre, que a tecnologia tem ajudado vocês nesse sentido? Eu acho que o Daniel e o Thiago falaram duas coisas importantes aí, que são experiência de usuário, acho que umas pinçadas do que vocês falaram, inovar, experiência do usuário. Quando a gente fala de uma farmácia,
o regular uma farmácia, ou documentar uma venda de um remédio, ele tem várias complexidades, mas ele não deixa de ser um varejo, né? Então, a inovação está aí. Como que eu vou fazer isso de forma a cumprir todas as regulações do mercado, sendo que eu tenho um usuário que vai até a minha farmácia, um paciente, um cliente, que está com problema, né? Então, a tecnologia, ela ajuda exatamente isso. Eu gosto de brincar que ninguém pega a sua família e vai no domingo dar uma volta na farmácia, né? Então, geralmente, as pessoas vão até lá com um problema e querem sair de lá rápido, né? Então, o Grupo Conde e a nossa parte, especificamente da nossa área de TI, na hora de inovação, ela tem que estar sempre atenta de buscar esse tipo de inovação para tentar atender o cliente bem, né? Tentar tirar esse problema, pelo menos naquela circunstância que ele está na loja, né? Então, por isso que eu gosto da palavra que o Thiago usou, ou o Daniel, que é user experience, né? Eu tenho que vou colocar dentro da minha loja, né, uma ótima experiência do usuário o tempo inteiro, né? Então, a tecnologia, ela não tem eu não tenho outra escapatória a não ter, assumir que essa omnicanalidade, né, essa forma fácil de vender por vários canais, seja sempre presente, né? Então, agora você soma-se a isso, a essa pergunta que você fez, Débora, de colocar um regulatório, né? Eu não posso vender um remédio sem ter... se eu vender um remédio é simples, o paciente não se cura ou até ele vai a óbito. E a responsabilidade disso é muito grande, né? Então, hoje, a gente tem vários artifícios no qual a gente tem, por exemplo, uma receita digital, uma telefarmácia, né, onde a gente está investindo muito forte. Diferente da telemedicina, eu tenho, sim, um farmacêutico que vai estar interagindo, porque muitas das vezes você tem na sua casa, né, isso aí eu posso garantir, você, às vezes, acredita muito mais num farmacêutico, até fazendo um contraponto com o seu médico, né? Então, imagina tudo isso aí, essa quantidade de informação, e tem um regulatório aí no meio. Então, o desafio é muito grande. Entendi. Essa user experience, né, a experiência do usuário, eu me lembrei daquela tecnologia de checkout, né, de self-checkout, ou autoatendimento. Como o Daniel comentou, muitas tecnologias já existiram, mas uma das mudanças desse ano foi a aplicação. Você acha, Cássio, que o autoatendimento ganhou força também durante a pandemia? Bom, como você disse, o autoatendimento já é uma tecnologia de alguns anos, né? Não é uma novidade, exatamente uma novidade. O bom é que agora o próprio varejista já conhece, já tem adotado e já começa a ter um interesse bem maior para ela. Bom, falando assim, especificamente do que aconteceu na pandemia, né? Em janeiro desse ano, nós recebemos o relatório do que aconteceu em 2019, antes de pandemia, né? Antes da quarentena, pelo menos, né? Segundo o mercado norte-americano, que é de onde as estatísticas vêm, né, 20% dos checkouts nos supermercados, nas farmácias, no varejo em geral, eram autoatendimento. Os 80% eram com caixas normais, né? A previsão deles é que em 5 anos, ou seja, até 2024, isso iria inverter. Ou seja, 80% seria autoatendimento e 20% checkouts tradicionais. Uhum. O que aconteceu? Ao longo desses meses que se passaram, pós-pandemia, né, abril, maio, junho, né, principalmente em julho, onde saiu um relatório um pouco mais eficiente sobre isso, ficou claro que o nível, a procura por autoatendimento subiu muito. Né? A Toshiba teve um crescimento fantástico em termos de autoatendimento no mundial por conta disso. O fato é o seguinte, não é somente o varejista que ficou interessado nessa tecnologia da noite para o dia. Ele percebeu vantagens, né? Mas o próprio consumidor, também por conta da pandemia, viu que há uma redução de riscos você tendo atendimento, há uma facilidade de atendimento. Então, o tal do user experience, né, deixou de ser uma coisa somente para um nerd passar ali. Hoje a gente percebe que até mesmo as pessoas de mais idade procuram autoatendimento,
não somente para conhecer, mas porque gostam da usabilidade dele, né? Se é que essa palavra existe em português aqui, né? Então, eu vejo assim, que sim, com a pandemia teve uma aceleração. Então, está tendo um movimento de mudança de comportamento do cliente final, ou seja, do consumidor final, e com isso leva com que os próprios varejistas acabem mudando a sua tendência de tecnologia, a sua aplicação de tecnologia no Brasil e no mundo. Você também pode participar enviando a sua pergunta aqui no nosso chat. A gente pode distribuir para qualquer um dos painelistas, né? Então fique à vontade, pode começar a mandar suas perguntas. No Conexão Tech da edição anterior, nós falamos muito sobre Open Innovation. E aí eu queria jogar uma pergunta aqui para o Thiago e para o Daniel, né? Antigamente, a pesquisa, o desenvolvimento ficava também fechado ali num departamento dentro das empresas. E hoje, desenvolvimento da tecnologia de maneira aberta é muito surpreendente. Lá no Boticário, parece que até surgiu a ideia do BotLab. Então, eu queria que o Daniel comentasse um pouco sobre isso, sobre você fazer um laboratório, né, de desenvolvimento de inovação da porta para fora da empresa. Conta um pouco para a gente, o Thiago podia emendar também como é esse desenvolvimento das inovações na Embraer. Legal, perfeito. Primeiro, o BotLab tem sido uma história de aprendizado, né? Quando a gente lançou ele tinha uma função específica de área de inovação, entre aspas, e que ao longo do tempo a gente foi evoluindo. E acho que essa evolução é importante até para chegar nesse tema de Open Innovation. A gente acredita hoje, de uma forma bem mais madura no nosso entendimento, que não tem que existir uma área específica de inovação e que a empresa tem que inovar e as áreas todas têm que ter essa capacidade de inovação. Isso é uma mudança importante no conceito, porque e no final a gente já sempre operou assim, mas é óbvio que quando chegou uma nova tecnologia, isso levou a questionamentos. Então, o que eu quero dizer com isso? Na nossa visão, a inovação ela acontece porque tem um problema para resolver, o nosso cliente tem um problema, e alguém que está lá muito próximo dele sabe, tem ferramentas para encontrar uma solução. E essa solução colocada de forma contínua e somada leva a um ambiente totalmente diferente, a uma experiência totalmente diferente, que você olha esse contexto todo e fala, uau, isso foi uma grande inovação. Mas ela vem da resolução de problemas contínuos e de forma continuada mesmo, de forma somada, que você leva a isso. Então, ao concluir isso que hoje para a gente é muito natural, mas que foi uma evolução de pensamento, nós redesenhamos o BotLabs para ser uma área de exceção a isso. Então, acho que é isso que eu posso falar. O que é uma área de exceção? A gente acredita que toda empresa tem que estar voltada para o conhecimento, para a inovação e para a melhoria dos problemas do dia a dia dos nossos clientes, e que pode ter uma área que tem um pequeno grupo de cientistas, digamos assim, ou de profissionais que estão lá, olhando para aquilo que a gente ainda não sabe se é um problema a ser resolvido, não sabe se é uma tecnologia que vai nos trazer realmente benefícios, a gente não tem certeza ainda da aplicabilidade daquelas coisas, mas a gente sabe que tem que estar perto porque elas podem sim ser úteis e ser ferramentas naquela inovação contínua que eu falei. Então, a gente redesenhou o BotLabs para ficar, primeiro, olhando para isso, entendendo o que está acontecendo no mundo, além daquilo que a gente enxerga hoje nos nossos problemas. Quais as ferramentas novas que estão surgindo? Que tipos de tecnologias aparecem? E com isso, essa área, ela faz muitas parcerias, ela trabalha com faculdades, universidades, com outros laboratórios, até com empresas do setor, algumas vezes, para que a gente, em conjunto, procure soluções ou procure ferramentas para soluções ainda não, problemas ainda não apresentados. Então, aí sim, a gente trabalha com bastante Open Innovation e também a gente criou um braço entre essa visão altamente fora de busca de novas ferramentas de daqui a 5, 10, 15 anos e dessa visão de soluções de inovação e de problemas para o dia a dia, a gente criou mais uma área que trabalha junto com o BotLabs, que a gente lançou a semana passada, na verdade, que chama de GB Ventures, que é uma aceleradora de startups, e nesse caso, diferente das outras aceleradoras do mercado, a gente está buscando acelerar empresas que vão se beneficiar imediatamente do nosso parque, das nossas 4.000 lojas, das nossas milhares ou milhões de revendedoras, dos nossos franqueados, que a gente consegue pegar e escalar rapidamente uma solução para problemas reais que a gente tenha e que a gente não tenha conseguido ainda resolver na inovação contínua, como eu comentei. Então, a gente tem 3 níveis e 3
velocidades diferentes. Aquela que resolve problemas cotidianos, aquela que está olhando para aquilo que a gente nem sabe se vai usar, mas que a gente precisa ter sempre um pé ali naquela visão para ter novas ferramentas, e aquela intermediária que pega essas coisas que foram feitas fora da empresa e entende que aquilo soluciona problemas que a gente tem hoje, que nossos clientes têm hoje, e a gente pode acelerar rapidamente. Muito interessante essa estrutura. Como é que funciona lá na Embraer? Também tem esse pensamento de trazer tecnologias novas e inovação de fora para a empresa? Legal. Esse termo Open Innovation, ele é um termo até aberto, né, bem aberto, porque ele está envolvendo muita coisa. A gente está envolvendo universidades, outras empresas, a gente está em desenvolvimento em conjunto, startups, né, e a Embraer, na verdade, a gente trabalha com Open Innovation, né, nesse grande sentido da palavra, desde os anos 90. Né, então, a gente faz parcerias de risco para desenvolvimento de produto desde lá, a gente trabalha com universidades desde lá, antes mesmo da gente ter esse departamento chamado de inovação, né, essa vice-presidência chamada de inovação. Então, trabalhar com Open, né, como eu falei, esse termo bem aberto, a gente já faz. O que entrou, já fazia desde os anos 90. O que entrou, na verdade, nessa conta, que é mais recente, são as startups. As startups foram um diferencial aí que entraram mais ou menos há uns 4 ou 5 anos para a gente. E hoje a Embraer tem 4 grandes formas de trabalhar com startups. Né? Uma delas é a EmbraerX, que é o nosso braço de inovação disruptiva. Eu posso contar até um pouquinho melhor depois. Nós temos 2 fundos de investimento, 2 Corporate Venture Capitals, um no Brasil, outro nos Estados Unidos. Nós temos um programa de aceleração tecnológica que está voltado diretamente para a nossa engenharia. Então, eles pegam as startups ali com TRL-3, né? O cara não tem nem PowerPoint feito, o cara tem uma conta, e aí a gente ajuda essa startup, ajuda esse empreendedor a desenvolver a tecnologia, a desenvolver a startup dele. E nós temos um programa que é o Embraer Startup Program, que é um programa que está mais com a nossa responsabilidade, que ele tenta democratizar o uso das startups dentro da Embraer. Então, nós criamos um processo hoje onde é possível você contratar uma startup em uma semana dentro da Embraer. Então, um período aí que você levava 4 a 5 meses dentro do processo de compras para fazer, hoje em uma semana você consegue contratar uma startup, e é parte da nossa estratégia de democratizar o uso das startups dentro da empresa. Né? Então, são essas 4 frentes das startups, mas o Open Innovation como um todo, a gente já pratica há um tempo. Tem áreas que estão focadas com o desenvolvimento de universidades, focadas mesmo com o desenvolvimento em conjunto com outras empresas, mas a gente enxerga dessa forma o Open como um todo. Quer dizer, existe todo um investimento, um mindset de criar esse ambiente onde a inovação aparece, né? A inovação não é aquela ideia que você acorda e tive uma ideia hoje. Existe toda uma preparação para criar esse ambiente propício, né, para desenvolvimento de novas tecnologias. Eu tenho aqui já uma pergunta da audiência, então vamos voltar um pouco ao assunto varejo, né, Cássio? No varejo, a gente, falando de experiência do usuário, falamos de autoatendimento. O consumidor, quando chega no varejo, ele está sempre em contato com hardware. Mas existe muita inteligência por trás, né? Muito software. Então, aqui tem uma pergunta da audiência que é o seguinte: qual a importância da inteligência analítica, né, para o varejo, essa tecnologia de inteligência analítica? E também eu acho que o Alexandre pode falar um pouquinho como isso ajuda também, essa tecnologia voltada para aumentar vendas, né? Que acho que a inteligência analítica tem esse objetivo. Bom, é claro que quase tudo que está associado à tecnologia hoje está em evidência, está em moda, mas é importante realmente separar as coisas que trazem resultado de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. A parte de análise, né, ou seja, da inteligência analítica, ela é importante principalmente para que para que o varejista possa conhecer o habitat onde ele está. O que está acontecendo dentro da loja dele, né? Então, ou seja, ele utilizando uma série de ferramentas, até mesmo recursos mais avançados, como até inteligência artificial, ele consegue ter hoje mais claramente para ele qual que é o perfil do consumidor que está lá. Então, o consumidor está lá, como você falou, né, Débora, o pessoal está lá vendo hardware, né, mas por trás disso tem uma série de outras coisas que podem estar acontecendo naquele ambiente. Então, ele consegue descobrir, por exemplo, qual tipo de comportamento que um determinado cliente, especificamente um cliente, tem, que tipo de
qual é, vamos dizer assim, a viagem dele dentro da loja, que tipo de consumo ele tem em cada período do ano, que tipo de comportamento ele tem na hora de decisão, quanto que uma promoção afeta esse ou aquele cliente. Então, tudo isso é um conglomerado de informações que formam lá um Big Data, né, daquela loja, né, daquele estabelecimento, daquela rede, no qual ele começa a tirar proveito desse resultado. O que isso traz no final do dia? Bom, trocando em miúdos, né, no final do dia isso vai trazer para ele, primeiramente, uma alocação melhor de produtos. Ele pode conhecer melhor o comportamento de cada loja e definir espaços, porque o espaço é extremamente valioso dentro de uma loja, né? Então ele consegue descobrir exatamente que tipo de produto ele tem que ter, quanto espaço aquele produto tem que ter, qual o período que ele tem que fazer troca, reposição daqueles produtos, etc. e tal. Num segundo momento, ele começa a conhecer o comportamento para fazer promoções mais eficientes. Então, não adianta nada ele anunciar determinados produtos num determinado canal, e hoje são tantos, né? Antigamente era só televisão e rádio, mas hoje são tantos, mas ele tem que saber se aquele cliente consegue está sendo afetado, está sendo atendido, né, por aquela campanha que ele gastou, às vezes, uma grande quantia. Apesar de ser hoje tudo em massa, mas tem custo associado. Para ter uma boa produção, uma boa promoção, né, você tem custos associados. Então, tudo isso se reflete em eficiência, né? Então, eu acredito o seguinte, a parte de análise de informação que você tem associada hoje dentro de um estabelecimento é uma quantidade muito grande. Para você ter isso eficientemente trabalhado, eficientemente aproveitado, você, sem dúvida nenhuma, tem que investir numa tecnologia da parte de análise, né, a parte analítica. Então, acho que, basicamente, tá aí a minha resposta para você, né? Alexandre, aí tem uma outra pergunta que eu vou direcionar aqui para você, você pode também emendar na resposta do Cássio, é o seguinte, chegou uma pergunta sobre como usar a tecnologia no ambiente da farmácia e não deixar de transmitir confiança para o consumidor, né? O que a pessoa está aqui perguntando é o seguinte, muita tecnologia não causa um distanciamento, né? Como garantir a confiança do consumidor de remédios usando muita tecnologia? Excelente o contexto, porque eu acho que, complementando o que o Cássio falou, o resultado do varejo é venda, né? Então, uma análise de todos os dados, ou seja, a gestão analítica da informação, ela tem, sim, o comportamento do cliente, ela tem a experiência que ele vai ter, mas tem que refletir em venda, né? Eu vejo isso, que é um desafio muito grande aqui, né? Emendando as duas perguntas, né? Eu responderia com uma terceira pergunta. Como é que eu consigo fazer tudo isso num espaço pequeno de tempo, né? Porque, como eu falei na outra vez, né, o tempo que o meu cliente vai até a farmácia tem que ser agradável, ou seja, a experiência dele tem que ser única, né? E ele tem que entrar na minha loja, pegar ser muito bem atendido, eu gerar uma confiança que aquilo está sendo extremamente correto que ele está comprando, dar essa confiança naquilo que ele vai ministrar com ele, né? E ele sair e ainda mais eu colocar ainda uma terceira história, ele contar para o outro que ele foi bem atendido, né? Então, esse pequeno espaço de tempo, essa forma de a gente falar, né, de a gente abordar o nosso cliente, a gente tem mais uma dificuldade, que é o que eu chamo aqui interno de humanizar o TI, né, a tecnologia, né, porque se fala muito em BI, em UX, UI, termos maravilhosos aí, mas que se você falar para o meu cliente na ponta, ele não vai entender, né? Como eu vou fazer isso, né? Então, o desafio maior para nós da tecnologia, nós que trabalhamos com todo esse contexto de alta performance, de resultados, de análise, quando vai refletindo na ponta, é o quê? É o cara sendo muito bem atendido, né? Ele gerar uma confiança, né? Eu falo para vocês que realmente o desafio do varejo em farmácia, ele é muito grande, né? Ele
ele é extremamente específico, né? Não é como, vou dar um exemplo para vocês. Eu desafio alguém da plateia, mesmo de vocês, que vá até uma farmácia com uma receita e chegar até o nosso balcão e, de repente, ele pega um remédio, ele vai passando entre as gôndolas e vai comprando um shampoo, vai comprando uma pasta de dente, o que for, ou até um produto de higiene, enfim, qualquer um. E quando ele chegar no meu balcão, se eu ter um atendente, o meu balconista, ele for não ter dar uma segurança, uma confiabilidade para ele, literalmente ele larga tudo e vai embora. Se você chegar dentro da nossa loja e não ter o produto que você quer, não é que nem num supermercado que você, eu vou pegar e comprar o da marca diferente. Não, você larga tudo e vai embora. Então, imagina isso tudo, você colocar mais uma pimentinha essa cerejinha aí nesse bolo, você chegar e falar assim para eles, assim, o sistema tá lento, não consigo acessar porque você vai embora, né? Então, isso que eu chamo de trazer a experiência desse cliente, né, para dentro da farmácia. Eu tenho experiência na parte de logística, na parte de indústria. Eu trabalhei muito tempo nesse TI, né? Eu estou nesse mercado de varejo há pouco tempo e trazendo um pouco e unindo a todas as nossas conversas a informação de forma analítica, de forma planejada dentro de um varejo é um diferencial competitivo fantástico. Alexandre, o Daniel comentou também sobre omnicanalidade. Na farmácia, o e-commerce já era uma realidade antes da pandemia ou não? Como é que o consumidor lidar com essa questão de omnicanalidade com produtos farmacêuticos, com remédios? Ele era, né? Porém, não se pode vender nenhum produto, né, que tem uma retenção de receita, né? Então, você pode comprar produtos que são, pode ser vendidos sem uma receita médica, né? No início da pandemia, esse mercado era bastante pequeno, né? Alguns players do mercado se atreviam a fazer esse tipo de canal, mas com a pandemia e também com os deliveries que a gente vê no mercado, Rappi, iFoods e outros deliveries aí de ação rápida, a farmácia teve que entrar nesse mercado também, né? Então, hoje é uma realidade na maioria dos competidores desse mercado, né? E já é uma necessidade de uma realidade, né? Diante a competitividade, a todos esses players, porque hoje você está dentro da farmácia e você está com o celular na mão, né? Rebatendo o preço, né? Do canal digital com o canal físico, né? Então, e mais, eu posso comprar, eu estou com uma dor de cabeça na minha casa e eu posso comprar no meu e-commerce e eu tenho que entregar rápido, porque senão a dor de cabeça vai piorar, né? Então, esse desafio, a pandemia trouxe para o mundo uma realidade, né? Trouxe para o mundo, acelerou esse tipo de canal, né? E aí também agregou-se a outros serviços, né? Que é o que eu falei no início sobre a telefarmácia. Como é que eu vou fazer uma venda de um remédio sem ter uma consulta com o farmacêutico, né? Então, e junta-se isso à telemedicina, que acho que a grande maioria está começando a ver isso muito ligado a hospitais, né? Mas isso reflete diretamente ao médico mesmo. Hoje você consegue falar com o seu médico no WhatsApp dele, né? Você está com uma criança, o seu filho está doente em casa, você manda um WhatsApp para a pediatra para falar, olha, o que eu faço, né?
E tem o médico principal, que esse é o pior dos médicos, isso eu posso assegurar, e CRM que me perdoe, mas o médico Google, né? O médico Google é uma desgraça para todo mundo, porque todo mundo acaba se automedicando, isso aí é um risco que ninguém pode correr. Uhum. Eu estou com mais uma pergunta aqui da audiência, que é do João Miron. A pergunta dele, acho que ótima pergunta, todo mundo tem essa preocupação, a gente está falando muito de tecnologia, né? Mas a pergunta é a seguinte, qual a opinião de vocês sobre o desemprego decorrente, sobre o avanço da tecnologia, como autoatendimento e outras tecnologias no varejo? Né? A gente, por outro lado, vê que existem empresas que estão precisando contratar mão de obra na área de tecnologia e não conseguem, e tem essa dúvida também sobre como a tecnologia impacta o desemprego. Qual que é a sua opinião, Cássio, sobre isso? Sempre é uma realidade, né? A gente, como eu falei antes, na tecnologia, na verdade, a gente tem os pilares, né, da operação, e sempre o lado humano é importante. Só que uma coisa para ser entendida é assim, né? Essa conversa sempre houve no decorrer, desde a Revolução Industrial, sempre se fala isso. Sem dúvida nenhuma, aquilo que você estuda hoje não é o que você vai trabalhar amanhã. Falamos isso há pouco, né, Débora, sobre os nossos filhos, né? Bom, o que acontece? Quando a gente fala em autoatendimento, não é bem uma verdade que você vai ter todo mundo fora das posições que não vão estar trabalhando. Na verdade, o autoatendimento também demanda uma equipe que faz todo o gerenciamento daquilo. É verdade que você consegue ter muito mais, vamos dizer assim, autoatendimentos do que caixas, mas isso é um processo de adequação. Eu creio o seguinte, o que eu acredito, né, a gente tem sempre esse lado, tem sempre essa preocupação, mas a gente tem que ser bem realista nesse aspecto, né, a gente tem que entender que a civilização, o ser humano, né, como um todo, tem que se adequar também a essa tecnologia. Então a gente vê o autoatendimento substituindo os caixas. Porém, os operadores de caixas muitas vezes vão ser deslocados para serem os supervisores do autoatendimento. Sempre se engana aquele que acha que o autoatendimento está lá sozinho, não tem nenhum ser humano lá por trás. Não, tem gente, tem pessoas em câmeras, tem pessoas que estão ali na região. Geralmente são cada 4 autoatendimentos, você tem um operador ali pronto para poder suportar você. Você tem uma dúvida, você levanta a mão ali ou acende uma lâmpada de alerta, vai sempre uma pessoa estar ali. Então, assim, o que houve foi uma mudança. Agora, um ponto interessante, todo mundo sabe, pelo menos os varejistas sabem, que existe uma alta rotatividade nos caixas, muito alto. O treinamento que o supermercado precisa executar para colocar um caixa eficiente e trabalhar pode durar até mais de uma semana. E hoje, por conta do autoatendimento, e um grande varejista mundial, né, ele já lançou até um informe que esse processo dele de treinamento hoje passou a ser somente de um dia. Então ele consegue capacitar, inclusive, os funcionários deles de uma forma muito mais eficiente. Então, é claro, tem sempre esse aspecto, eu reconheço isso, né, não há como eu ser frio demais para falar isso, mas o problema é o seguinte, as pessoas também têm que se adequar, têm que se adaptar às novas tecnologias. É o mesmo que se passava anteriormente com um fresador, com um operador de máquina, que hoje foi substituído por um robô na linha de produção. Né? Acho que não é nem tão grave assim, porque um robô substitui dezenas de pessoas. Né? A gente está falando de uma troca de posição, uma adequação de pessoas dentro do supermercado. E isso é um processo também que vai tomar algum tempo, né? Não é uma coisa disruptiva. Da noite para o dia você vai ter lá os 80% de caixas ao invés de trocados por autoatendimento, né? Alguém mais quer comentar essa pergunta da gente? Eu gostaria, porque do nosso lado, quando falo no nosso mercado, é exatamente o que o Cássio comentou. A tecnologia, ela não está jogando esse farmacêutico, esse balconista para fora, né? Pelo contrário, ele precisa, nós precisamos desse profissional, porque ele sim gera confiança, né? Então, a tecnologia, num autoatendimento, ou mesmo numa telemedicina, numa telefarmácia, é necessário ter pessoas por trás para ter essa realidade acontecer, né? Eu vejo também, como o Cássio comentou muito bem, e no nosso caso é extremo, que é o turnover, né? O turnover de pessoas é muito grande. Por ser um mercado extremamente especialista, né? Venda de medicamentos, né?
essa rotatividade de pessoas, ela é muito alta. Então, é necessário que a gente tenha sistemas e formas para que a gente tenha um treinamento adequado, né? E um melhor, né? E o que eu acredito, capacite em um tempo muito rápido, né? Porque, imaginem, eu não consigo ter uma máquina, vamos dizer assim, um autoatendimento, falando para você, meu amigo, vai embora porque você está bom. Ele precisa ter essa interação. Ele precisa dessa história. Então, eu não vejo como um simples roubador de empregos. Não, eu não vejo. Eu vejo que é uma forma nova de se adequar ao mercado, né? Mas emprego, realmente, ele vai estar aí como o Cássio falou muito bem, eu concordo plenamente com ele, esse mesmo desafio aconteceu na Revolução Industrial, né? Então, a tecnologia só veio para agregar, e hoje, com a palavra inovador, né, tem totalmente a ver você se reinventar para você poder trabalhar e ganhar mercado, enfim. Eu acho que, para nós, só somou, na minha opinião. Daniel. Queria agregar alguns pontos de vista aqui, que acho que são até complementares ao que foram falados. Parte da nossa tecnologia, por exemplo, que a gente está criando aqui no Grupo Boticário, e outras empresas também estão criando tecnologias similares, elas não só não substituem empregos, não estão pegando tarefas que são talvez substituíveis ou mais mecânicas para colocar automatizadas, como a gente está dando ferramentas para esses vendedores do varejo. Então, eu vou dar um exemplo. É muito comum, todo mundo que trabalha com varejo sabe que a loja fica ociosa em determinados momentos do dia, porque ela tem picos das 11 a 1 da tarde, ou às 2 da tarde, depois tem um pico das 5 às 8, 9 da noite, e naqueles intervalos a loja fica vazia. Mas as pessoas querem comprar, mas elas estão trabalhando, estão ocupadas, estão em algum lugar longe das lojas. Então, ferramentas de comunicação a gente está dando agora para os nossos vendedores de loja utilizarem e fazer atendimentos humanizados e personalizados através dessas ferramentas nesse tempo ocioso. Então, a gente não só não demite, muitas vezes, como dá espaço para eles complementarem renda, salário, e a gente também, obviamente, com melhores resultados. Então, existe, sim, trabalhos que são substituídos ou que são evoluídos, existe criação de empregos também, como já foi falado, mas existe também complementaridade para funções que acabam ociosas ao longo do dia e que garante um ganha-ganha para todo mundo. Queria falar mais duas coisas aqui, que a consequência disso a gente está vivendo na pele também. No último ano, a gente contratou 175 desenvolvedores, nos últimos 14, 15 meses, na verdade, aqui no Grupo Boticário. Esse número é um número fresco que eu peguei ontem ou anteontem na nossa análise. A gente contratou quase 200 pessoas nesse mercado. É óbvio que você não pode falar que são as mesmas pessoas, né, porque são a pessoa que exerce uma função no varejo, talvez não tenha as competências técnicas para fazer desenvolvimento de sistemas, mas também tem uma troca. E, por último, eu queria falar uma novidade aqui, que eu acho que não é um jabá, porque isso é bom para a sociedade, mas acho que é legal. A gente continua contratando, a gente está buscando pelo menos mais 200 novos desenvolvedores no ano que vem aqui no grupo, e a gente está lançando, hoje mesmo, é o primeiro dia que abre a inscrição, um programa que chama Desenvolve, que é um programa exatamente para a formação dessas pessoas que não têm hoje competências técnicas, mas que têm interesse nisso. Então, a gente abriu 130 vagas, com várias parcerias de instituições, focadas especialmente em públicos hoje que não têm privilégio de educação técnica. Então, a gente está indo para minorias raciais, de gênero, etc., para privilegiar, inclusive, esses grupos, até para diversificar também a nossa equipe e dar oportunidade para essas pessoas no mercado, e está abrindo 130 vagas para a formação dessas pessoas, para depois, a posteriori contratação de muitas delas. Então, eu acho que, no final, outra coisa que as empresas podem fazer é fazer mais desse tipo, até porque desse tipo de ações, porque está faltando gente no mercado nesse outro lado. Então, não tem por que a gente ficar só olhando a perda se a gente não investir na formação.
e acho que é isso que a gente deveria também buscar, né, como empresas grandes aqui e de impacto social muito grande no Brasil. Incrível, né? Porque a contratação de 100 profissionais de desenvolvimento numa indústria, né, numa empresa como o Boticário, que não necessariamente é uma empresa de tecnologia. Então, antigamente a gente pensava em contratação de mão de obra de tecnologia por empresas de tecnologia. E hoje, todas as empresas são empresas de tecnologia, né, Cássio? Elas usam, né? Elas têm usam. que usar a tecnologia, faz parte do dia a dia. E lá na Embraer, como é que vocês têm feito para driblar essa falta de mão de obra especializada em tecnologia, inovação e desenvolvimento? Bom, eu, na verdade, vou pegar o gancho da pergunta, né, que veio do chat. Esse grande movimento, essa transformação, eu faço um copy-paste na resposta dos meus colegas, porque eu acredito que é exatamente isso. Toda grande revolução, todo grande momento traz uma mudança grande. Prova disso, né, talvez não no mesmo patamar, mas muito próximo, é a gente trabalhar do home office do dia para a noite, e a gente se acostumar com essa nova realidade. Então a gente se adaptou a uma nova realidade por causa de um momento. Então isso vai acontecer. Vai chegar um movimento novo, chegou um momento novo na indústria, na sociedade como um todo, nas nossas relações de trabalho, e a gente teve que se adaptar. Essa falta de mão de obra é que os nossos segmentos aqui são bem diversificados, né? Os meus colegas aqui estão falando um pouquinho mais voltados para varejo, a gente está numa indústria um pouco diferente. E aí, no nosso caso, a nossa mão de obra, aí sim é uma mão de obra muito especializada, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de tecnologia. Né? Os nossos engenheiros são engenheiros aeronáuticos, engenharia, aeronáutico, e aí tem, sei lá, aviônica, e tem eletrificação, então a gente vai fechando em segmentos. Então é uma mão de obra um pouco diferente. Quando a gente fala em relação ao departamento de inovação, aí sim está abrindo para essas novas frentes, essas novas competências, os UX da vida, os programadores da vida, mas assim, em termos de falta de mão de obra, que eu acho que foi o tom da pergunta, nesse quesito eu acho que para a gente é um pouquinho diferente, porque a nossa mão de obra é um pouco diferente nesse aspecto da pergunta, como eu falei, do teor da pergunta. Eu estou recebendo aqui mais uma pergunta, e acho que o Cássio talvez possa iniciar na resposta, que é o seguinte: a adoção de biometria e realidade aumentada no varejo e na logística. Como é que vocês têm visto a adoção dessas tecnologias? Bom, a tecnologia já existe, né? Claro, acho que todo mundo já viu alguma coisa, principalmente a realidade ampliada, ou aumentada, né? E a biometria também, já não é uma novidade. O que eu acho que está acontecendo é o seguinte, né? Que a tecnologia está ficando um pouco mais do que só um jargão, né? Como acho que o Daniel falou no início aí. Mas o que a gente percebe é o seguinte: os próprios clientes agora estão buscando, né? Não é... Ficou um pouco mais fácil, talvez, falar, vender, né? Não me entendam mal, né? Mas porque o próprio cliente já reconhece alguma coisa, reconhece a necessidade. E nesse lance de usuário, né? O usuário, que é o cliente final, falando especificamente de varejo, ele está muito bem informado hoje. E se você não tem determinadas coisas para oferecer na sua loja, no seu estabelecimento, ele começa a perceber que aquele lugar talvez não esteja mais sintonizado com ele. Importante entender, eu não estou sendo tão generalista assim, a gente tem ainda muito cliente que é o tradicional, que gosta de ir lá comprar, conversar com o caixa, conversar com o seu Manuel, sei lá, né, do açougue, isso ainda existe. Porém, existe um outro tipo de usuário, que eu presenciei, né, alguns estudos sobre isso. Ele entra na loja e quer sair sem conversar com ninguém. Então, quando você pensa nisso, você entra em tecnologias que antes não eram pensadas. Então, a realidade ampliada, por exemplo, você pode... Só para falar para aqueles que não conhecem, né? Você, por exemplo, pode pegar o seu celular, colocar ele, vamos dizer, na frente de um produto e ver determinadas coisas no seu celular interagindo com a imagem da câmera, né, que você tem dele. Então você pode ver, por exemplo, até mesmo o corredor do supermercado. Para localizar um produto, você simplesmente pode levantar o celular e ele te mostrar o corredor ao vivo e mostrando a setinha para onde você tem que virar. Tudo isso já existe, gente, mas a diferença é que esse tipo de experiência acaba atraindo clientes, alguns tipos de clientes para a loja. O problema do lojista sempre é identificar: preciso disso? Vale a pena investir nisso? Hoje vale a pena? Então, isso tem mudado bastante com a pandemia, né? Agora, falando de biometria, né, que é uma outra tecnologia, mas que também já estava sendo utilizada, a biometria hoje, né, até então ela era utilizada no caixa, por exemplo, para substituir os cartões ou senhas, né, que todo mundo sabe que o gerente acaba emprestando o cartão para todo mundo, então na hora de dar um desconto, o próprio caixa acaba fazendo. Para ter uma certa regulamentação na forma de operar, você obriga ele a, por exemplo, a fazer a leitura do dedo, né, da impressão digital, para dar esse desconto ou dar essa
fazer esse cancelamento de operação. Isso já evoluiu muito. Hoje, a gente tem condições de trabalhar até mesmo na forma de pagamento, né? Onde você faz um pagamento simplesmente olhando para uma câmera, que nem eu estou olhando aqui para vocês, ele faz o reconhecimento facial, que mesmo de máscara tem um índice de aceitação de 95%, sem máscara é praticamente 100%, onde você confirma o seu pagamento sem tocar em nada. Você olha para a câmera, paguei. Então, isso tudo, né, são formas, são tecnologias biométricas hoje que já estão prontas, já são implementáveis, está aqui para todo mundo, inclusive no Brasil. Então, acho que isso tudo é bem legal, é bem motivacional. Sempre o que eu gosto de colocar para os nossos clientes é o seguinte, tem uma frase de projeto, né? O que acontece? Você precisa sempre avaliar, preciso disso, tenho condições de fazer isso, o meu cliente, o cliente que eu quero conquistar, é isso que ele quer? Então, isso é um ponto importante que sempre está envolto em tecnologia para ela não ser um fiasco, né? A gente está recebendo várias perguntas e comentários sobre essa questão de mão de obra especializada e automação. Acho que a maioria delas já foi respondida aqui pelo Cássio e também pelo Tiago e pelo Daniel. Então, eu vou pedir para vocês continuarem mandando as perguntas, mas também não deixarem de avaliar o evento ao final. Então, avalie o evento, dê sua sugestão para a gente estar sempre buscando temas de interesse e melhorando aqui o nosso Conexão Tech. Eu acho que a maioria das perguntas, como eu disse, sobre essa questão de empregabilidade já foram respondidas, mas tem uma pergunta aqui, e eu confesso que eu também fiquei curiosa e quero passar a palavra aqui para o Daniel mais uma vez, para ele contar um pouco melhor sobre esse aplicativo de experimentação de maquiagem sem toque. O pessoal ficou interessado, Daniel. Que legal. Na verdade, a gente tem uma aplicação e um aplicativo, na verdade, são duas coisas. Então, se você entrar hoje no site das nossas marcas, lá, por exemplo, no site do Boticário, você consegue experimentar de forma digital alguns dos nossos produtos de maquiagem. Então, é uma aplicação, ela está inserida na experiência do site. E também dentro do aplicativo das marcas também, que pode baixar numa das lojas. E a gente aqui tem uma parceria, isso aqui não é uma tecnologia só nossa, a gente, às vezes, é um pouco do que a gente estava falando antes, né? A gente opta muitas vezes por desenvolver tecnologia, em outros casos a gente opta por fazer parceria com outras startups, outras empresas que têm boas tecnologias desenvolvidas e que a gente encaixa dentro da nossa plataforma, do nosso ecossistema de aplicações. E nesse caso a gente está trabalhando com uma delas e dentro do nosso aplicativo você também consegue fazer essa experimentação. E é uma coisa muito legal, é muito realista, né? Essa tecnologia é uma tecnologia que ela começou já há alguns anos, não é uma tecnologia também nova, mas o que aconteceu nos últimos 2 anos, mais ou menos, é que ela ficou muito real. Ela antes, quando as pessoas passavam batom, blush e qualquer outro tipo de maquiagem online, ou os filtros mesmo, né, que a gente tem nas redes sociais, você mexia a boca, ou mexia o rosto e a imagem ficava atrasada, tela, né, ficava com uma boca muito grossa, ficava muito deformado, não tinha uma naturalidade, ou as cores não representavam as cores reais. O que foi feito nos últimos anos, e aí sim a gente participou muito no desenvolvimento disso, foi aprimorar o reconhecimento facial, aprimorar principalmente a cor, a realidade da cor. Então, a gente pode garantir com certa confiança de que você não vai errar da imagem que você está colocando online para a imagem que você vai receber em casa. É óbvio que depende da luminosidade da tela, depende de coisas que hoje não estão totalmente sob controle, né, que vão ser aprimoradas com certeza ao longo do tempo. Mas a gente sabe que a pessoa pode comprar com confiança, que ela não vai ter uma ruptura entre aquilo que ela esperava e aquilo que ela viu na tela. Então, acho que o mais legal disso, principalmente além do uso, que é um uso que está ficando cada vez mais normal, foi você poder ter confiança que você pode sim acreditar naquela cor ou naquele efeito desses produtos. E a gente pode dizer que essa é um resultado prático desse modelo de Open Innovation? Com certeza, isso foi feito em parceria com... A gente testou várias startups e várias empresas antes de fazer isso. Isso foi feito, inclusive, até antes da minha chegada na tecnologia, junto com a equipe do BotLabs, e foi testado primeiro em 10 batons, e depois foi aumentado, foi testado numa das marcas, depois foi levado para outras marcas. Então, com certeza, é um dos resultados desse tipo de experimentação feita com o mercado. Interessante. Quer comentar um pouquinho, Cássio?
Acho que a única coisa é que isso é um exemplo claro aí da pergunta anterior, né, de realidade ampliada. Acho que é um exemplo verdadeiro aí de um exemplo prático, né, que está aí, à disposição de realidade ampliada, né? Acho que é muito legal. Não, é interessante, porque o Daniel estava comentando que esse foi um desenvolvimento que começou antes da pandemia, né? E agora ninguém imaginava, mas essa questão de experimentação ficou com dificuldade nas lojas. E eu vou aproveitar também um pouco essa história para chamar o Thiago, porque eu queria entender dentro da Embraer quanto tempo demora para uma ideia inovadora se tornar prática, né? Então, o Daniel estava comentando desse aplicativo no Boticário. E lá na Embraer, vocês medem isso? Como é que você mede o desenvolvimento de inovação? Bom, legal. De novo, né, na Embraer, quando a gente fala de produto, de inovação, a gente está falando de uma série de áreas diferentes, como eu citei anteriormente. Nós temos uma vice-presidência que trabalha com inovação. Então, eu vou falar mais do nosso caso, tá? Então, nós temos nosso desenvolvimento de produto, que são os aviões que vocês conhecem. Então, tem um tempo para a inovação se maturar, para a gente conseguir transformar esse produto em realidade, desde a época da concepção até o rollout dele. Agora, quando a gente fala de inovação mais voltada para nossa caixinha aqui, eu posso citar, por exemplo, nossos programas de empreendedorismo. Então, nós temos um programa de empreendedorismo onde qualquer pessoa da Embraer, se ela tem uma proposta de inovação, ela tem 20% do tempo dela para trabalhar em inovação. Então, automaticamente, ela tem uma proposta, ela ganha 20% do tempo dela. Não tem que negociar com o chefe, não. Isso daí já é uma diretriz corporativa, ele já tem 20% do tempo para desenvolver esse produto, porque a gente acredita no projeto, o serviço, quer que seja, porque a gente acredita que isso tenha um ganho muito grande para a gente. E aí, esse tipo de projeto que eu estou citando aqui, ele vai ter um período aí, né, todas as etapas do funil que nós temos desse programa, ele vai ter um tempo mais ou menos de um ano para ele sair do papel até a concepção. Mas, por exemplo, nós temos outras frentes, como, por exemplo, a frente de inovação disruptiva, que tem um outro ciclo de desenvolvimento. Então, depende muito de onde a gente está falando, e depende muito do grau de inovação, né? Se a gente está falando de uma inovação mais de melhoria contínua, mais dentro do core, ou se a gente está abrindo um pouquinho mais para novos mercados, novos produtos, ou alguma coisa completamente disruptiva. Então, assim, é muito difícil te dar uma conta de padeiro aqui, 1 mais 1 é 2. Mas o que eu posso te dizer, isso com certeza, é que tudo é medido. Tá? E tudo temos KPIs, tudo nós temos. Isso é uma coisa que a gente aprendeu da filosofia Lean, que a gente aplica muito bem, que a gente não melhora nada que a gente não mede. Isso daí é uma máxima pra gente. Se a gente não mede, a gente não melhora. Não sei se eu na pandemia, se eu ganhei peso ou se eu não ganhei peso. Como é que eu vou saber se eu não me medir, né, se eu não me pesar na balança? Então, se você não medir cada uma das etapas desse seu processo, você não sabe se você está melhorando. Tá? Então, nesse quesito de se nós medimos, sim, medimos, eu acho que às vezes até demais, a gente exagera um pouquinho até, mas medimos tudo. E agora, em termos de tempo, aí o que eu consigo te precisar em relação a esse programa de empreendedorismo, a gente está falando de 1 ano, aí projetos relacionados a novos aviões, a gente está falando de mais ou menos uns 5 anos, a inovação disruptiva, a gente está falando de coisas que podem beirar os 10 anos, então depende muito. Então, de novo, não consigo dar 1 mais 1 é 2 aí. Sim, mas o importante é que tudo é medido, como você falou, tem métrica para inovação, e a gente pode falar também que a inovação não é só um novo avião, mas são pequenos ajustes de processo, né, pequenas ideias do dia a dia da empresa. Acho que é isso que você está querendo dizer, né? Sim, sim. Existem vários níveis de inovação. Né? Não, além de níveis, existem vários tipos. Né? Pode ser produto, serviço, como você bem colocou, mas níveis também. Né? Eu posso fazer uma melhoria contínua, que nós consideramos como inovação, mas eu posso começar a abrir, a gente começa a falar de horizontes de inovação, né? Horizonte 1, 2 e 3. Então a gente vai escalonando isso e de acordo com quando a gente está posicionando no universo, aí a gente faz um tipo de metrificação, de aproximação diferente. Nós falamos aqui de biometria, falamos de reconhecimento facial, né? Falamos de autoatendimento, e eu vi ali o vídeo da Toshiba que passou no início do programa. Cássio, o que você acha que tem, quais são as apostas da Toshiba em tecnologia e o que está por vir? Bom, é muita coisa, né? Muita coisa. Aí eu, como o Daniel falou, eu vou fazer o jabá, né? Mas já que a pergunta é essa, né? Mas assim, acho que tem 2 pontos, né? Que são de curto prazo e outro
curto prazo, que é imediato, e outro de longo prazo. Começando pelo de longo prazo, né? Acho que uma coisa que eu pessoalmente acredito muito é o reconhecimento visual assistido por computador, né? Então, isso é uma coisa que a Toshiba está investindo bastante. Então, para dar uma ideia, hoje existem alguns POCs, né, algumas provas de conceito, né, em alguns lugares do mundo. Ainda é uma tecnologia nova, é uma inovação que vai levar pelo menos mais um ano para estar disponível aí, mas onde a Toshiba desenvolveu uma série de câmeras, por exemplo, que são especiais, né, que elas têm uma inteligência específica, e uma manta capacitiva, né, ou seja, ela tem uma tecnologia de toque, né, que você instala nas prateleiras do supermercado. Com isso, um cliente pode entrar no ambiente físico, mas comprando exatamente como se fosse um ambiente virtual, né? Ou seja, ele entra na loja, a câmera o segue, reconhece aquela pessoa, né, por um código, um número, seja lá o que for, ele vai pegando os produtos, a manta vai sentindo que ele removeu o produto junto com a câmera, né? Então tem todo o uso de tecnologia artificial aí, e o final das contas é o seguinte, ele pode enfiar tudo numa sacola, sair da loja, desde que ele tem um cartão de crédito já cadastrado, ele pode sair da loja, então fazer um pagamento. E se ele devolver o produto, botar em lugar errado, lá em prateleira errada, tem uma outra câmera que fica fazendo inventário o tempo todo das gôndolas, né? Então ela consegue descobrir que ele devolveu aquele produto, aí ele pegou, ele devolveu. Então isso é uma tecnologia relativamente nova, vamos dizer assim, que está em andamento, que provavelmente daqui a um ano deve estar disponível no mercado. Uma outra solução que a Toshiba está apostando bastante, sempre estamos nessa linha de inteligência artificial, né, de uso de tecnologias mais disruptivas, né, mas tá na retaguarda de um varejista, né, aí o cliente final não percebe, fica como um juiz de futebol, né, o bom juiz é aquele que você não nota. O que é isso? É uma solução que a gente chama de é uma solução que está associada à manutenção dos equipamentos. Então ele começa a aprender como é que funciona cada equipamento, tá, Toshiba ou não Toshiba, né, que está instalado no varejista, e ele começa a entender como é que aquele equipamento funciona ao longo do ano, ao longo dos feriados e em cada região do Brasil. Então, como a gente tem cobertura nacional, você faz monitoramento, coloca inteligência artificial para entender. Uma impressora que está trabalhando ali no litoral precisa ter uma manutenção preventiva a cada X meses, ou a cada X quilômetros de papel impresso. Já uma outra em Campos do Jordão, como eu gosto de dar o exemplo, né, que é um clima maravilhoso, tal, ela pode ficar um período maior. Então, esse sistema começa a aprender. Então, isso tudo são tecnologias diferentes, né? Esse segundo exemplo que eu estou dizendo do sistema de manutenção já está disponível, a gente já está até prospectando aqui no Brasil, mas são tecnologias diferentes. O que ele traz? Traz uma coisa que a gente gosta muito de ofertar, que é disponibilidade, né? Então, isso é uma coisa que o cliente final, o consumidor, está lá na loja, não está nem enxergando essa tecnologia, mas ela está por trás, fazendo com que a experiência de compra dele fique a melhor possível, porque não tem nenhum tipo de equipamento que está dando problema. Você não tem que sair de uma fila enorme lá que você está parado porque o equipamento pifou e tem que se deslocar para outra fila. Então, esses acho que são dois exemplos aí que eu acredito que tem um futuro muito interessante no curto e médio espaço de tempo aí, Débora. E toda essa estrutura por trás, né, Cássio, de manutenção, serviços, como você falou, também geram várias oportunidades de emprego, né? Com certeza, né? Então, isso a gente pensando da forma como nós atuamos hoje, pegando a Toshiba, mas qualquer empresa de tecnologia, isso tem uma certa obrigação de ter abordagem a nível nacional. Cada tecnologia nova que você coloca, você precisa capacitar uma série de pessoas novas para poder atender toda essa demanda, né? E a demanda é muito crescente, né? Então a gente tem hoje não tenho como dar dados aqui agora, mas que o número de pessoas envolvidas em cada solução que você insere no mercado é realmente muito relevante. Então, como eu falei antes, né, eu acredito muito que está tendo uma mudança, né, está tendo um intercâmbio de posições, né, de profissões, algumas profissões que a gente já sabe vão até deixar de existir, mas vão aparecer outras, ou mesmo as mesmas profissões, mas que vão exigir novos skills, né, novas habilidades para você tratar com ela. Sem dúvida, a tecnologia é uma palavra muito ampla, né, que praticamente ela está inserida em qualquer lugar hoje e acho que quase todo mundo, num certo nível, maior ou menor, tem que estar bem informado e tem que estar por dentro. Tiago, fiquei curiosa e queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses próximos desenvolvimentos da Embraer. O que está por vir aí? Para mim, o que está faltando para a gente viver dentro daquele desenho dos Jetsons é o carro voador. Temos esperança? Temos sim. O carro voador a gente anunciou já há uns 2 anos, né? A gente apelidou de carro voador porque ele na verdade, foi apelidado assim pela imprensa, pela mídia, mas nada mais é do que um grande veículo elétrico
que se move dentro das cidades, ele faz a movimentação dentro das cidades, né? Foi um projeto que a gente começou com uma parceria lá com o Uber, lá atrás, mas que ele, na verdade, é um projeto muito maior do que isso, é a criação de um ecossistema todo, né? Então, nós estamos falando de vários players, de várias pessoas que estão olhando para isso, é chamado do eVTOL, que é o Electronic Vertical Takeoff and Landing, né? É um veículo elétrico que ele decola e ele pousa de forma vertical. Então, ele vai poder ajudar no transporte dentro das cidades, né? E aí, para quem pensa que isso daí vai ser um negócio completamente fora da realidade, vai ser um novo helicóptero, não. A ideia é que ele seja tão acessível quanto o Uber Black, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? A própria Uber fez uma estimativa uma época que seria possível viajar de São Paulo até Campinas em mais ou menos uns 12 minutos, né? Pagando o preço de um Uber Black, né? Então, seria um novo passo, uma nova entrada, uma nova revolução para a gente. Mas para que isso aconteça, tem que acontecer uma série de novas coisas, uma série de outras tecnologias que tem que acontecer para que isso se torne realidade. Por exemplo, a gente nossa cabeça com veículos voando e a gente faz... Então vai haver a necessidade de um controle de tráfego aéreo urbano. E isso também é um dos projetos da Embraer X. É a gente conseguir fazer esse controle do tráfego aéreo urbano de uma forma automatizada. Você não precisa de um cara na torre de comando falar se você pode subir ou descer um drone. Você não precisa disso. Então você vai precisar disso de uma forma totalmente massificada. Mas para chegar nisso, nós vamos precisar ter internet super rápida, vamos precisar ter o IoT funcionando, eu vou precisar saber onde estão todas as coisas no espaço, a questão da autonomia, né, dos voos autônomos, para eles saberem se reconhecer, para não ter colisão. Então são uma série de tecnologias que vão acontecer. Mas isso é completamente assim, plausível, obviamente, né, e um período assim até que relativamente curto de tempo. A gente está falando de mais ou menos uns 10 anos para que isso tudo aconteça. Aí se a gente estender um pouquinho mais, aí a gente está falando de viagem espacial, aí a gente está falando de mineração espacial, né, de pegar minério do asteroide. A gente está falando até acabei não entrando na resposta da realidade aumentada, mas é uma provocação para vocês. Tem muita gente que tem pavor de subir no avião. Imagina um dia que o cara, ele entra no avião, mas a sensação que ele tem ao estar no avião é estar na sala de estar da casa dele. Ou estar, sei lá, no quarto dele. Ou estar jogando videogame, fazendo alguma coisa e não necessariamente num avião. É possível fazer isso. É possível você criar tecnologias que suportem isso, né? Então são os próximos passos, são as coisas que a gente gosta de sonhar mesmo. Até Avatar, né? Eu não vou precisar ir no lugar, eu vou mandar alguma coisa no meu lugar e eu vou ter um robozinho lá que vai me representar, que vai ver o que eu estou querendo ver, vai sentir, vai ouvir, vai sentir o perfume, né? A gente estava brincando com o Daniel no começo, a longa distância. Então, são os próximos passos, mas nessa questão do carro voador, do carro voador e desse sistema de monitoramento aí de tráfego aéreo, isso daí já é uma realidade para os próximos anos. Muito interessante. A gente está recebendo várias perguntas, não sei se eu vou conseguir endereçar todas. Nosso tempo já está chegando ao final, mas eu vou pedir para vocês não deixarem de avaliar o evento, darem sugestões, é muito importante para que a gente programe os próximos eventos do Conexão Tech. Teremos ainda, até o final deste ano, mais 3 eventos, completando essa primeira série do Conexão Tech. E aí, falando um pouco desse carro voador, eu queria pegar esse gancho e já vou pedir para que cada um de vocês faça as suas considerações finais e também pudesse dar um depoimento, por exemplo, para mim uma tecnologia que seria muito do futuro, e o Thiago acabou de me dizer que daqui 10 anos vai estar acontecendo, que é esse carro voador, né? É uma alegria saber que já vai estar sendo colocado em prática tão breve. O que vocês têm na cabeça assim, que seria uma tecnologia, de uma sensação assim, inatingível, que já está se tornando prática? Então, queria pedir para vocês já fazer uma rodada de considerações finais. Vamos começar pelo Alexandre, e depois, se puder dar um depoimento desse, eu agradeço. Para nós, eu acho que a grande coqueluche é o atendimento de telemedicina, né? Então, hoje, um cara nos Estados Unidos consegue atender muito bem, pegando sinais vitais desse paciente, né? Recentemente, a gente colocou dentro da nossa farmácia, né? A gente chama de CondiClean, um atendimento farmacêutico, onde eu tenho um aparelho que é como se fosse um oxímetro,
e ele mede 16 parâmetros vitais, né? Sem derramar nenhum sangue. E automaticamente o software desenvolvido por nós reconhece algum problema e já chama o médico, caso o médico especialista naquele problema. Tudo isso linkado ao que o Cássio falou agora há pouco sobre biometria. Eu acho que o grande desafio, né, o que estava no passado, é usar a biometria por trás do balcão. Mas agora usar a biometria para frente do balcão, né? Reconhecendo o nosso cliente para saber exatamente os problemas deles, né? Olhar pôr uma câmera olhando se o cara tem febre ou não. Eu acho que o grande mote, né, é você numa pandemia não poder tocar em nada, não precisar tocar em nada, né? Então, hoje, com esse advento da telemedicina e todas essas tecnologias, isso se tornou viável, né? Nós mesmos temos essa iniciativa, é um software nosso chamado Clicadoc, que fez o quê? Ele mudou a concepção de telemedicina pelo fato de ser não só para uma venda de um convênio ou venda de um... Não, para um atendimento humanizado. Tentar mostrar para um paciente que aquele médico real está disponível, não uma máquina, né? E que consiga acompanhar esse atendimento. Porque a coisa mais horrível que você tem no mundo de saúde é você tomar um remédio, você sarar, e depois não saber se aquilo lá foi realmente efetivo, não vou ter mais, né? Que é o acompanhamento que a gente tem dentro disso. Então, são iniciativas que nós também temos alguns, eu vejo muito o Boticário, a Embraer falando muito de labs aqui, nós também temos, né? Nós fizemos nós estamos em São José, inclusive, tomara a Deus que o carro voador saia daqui de São José, né, Tiago? Então, o Vale do Paraíba realmente tem esse skill de inovação. A gente tem uma proximidade muito perto à Embraer também. Muitos funcionários que nós trabalhamos vieram da Embraer e que deram essa história de inovação. A Embraer deixa muito presa na cidade. Ela inova a cidade, né? E nós contribuímos, nós como Grupo Conde também contribuímos para isso. E o que a gente vê isso muito forte. Então, voltando à pergunta, Débora e Cássio, acho que Daniel e Tiago, eu acho que no nosso mundo é trazer esse atendimento humanizado, usar como que a gente vai tirar, e eu acho que está começando a acontecer, como que a gente vai tirar essa palavra tecnologia do mundo de exatas e ir para o mundo de humanas, né? Como que eu vou trazer isso? Como que eu vou fazer isso? Então, isso vem muito linkado com a inovação, enfim, com diversas formas, né, para que isso vá acontecer. Mas é simples, né? Vocês não são tão velhos assim, eu sou, né? Mas você vê ali um Jetsons fazendo um celular começar a fazer uma videoconferência, olha o que a gente está fazendo. Né? É verdade. Então, realmente é um fator muito, muito bacana. Mas, fazendo a minha consideração final, eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Eu gostaria de agradecer o convite da GS1. Acho que colocam, em nome do Grupo Conde, todo nossa estrutura para vocês. Estamos abertos à população para atendê-los bem, de forma racional, humanizada e tendo os melhores custos e os melhores preços nesse mercado. Uhum. Daniel? A gente estava brincando aqui antes de entrar aqui na sala ao vivo, e quem sabe um dia a gente não consegue mandar o perfume pela televisão, né, o filme ter cheiro. A gente olha, inclusive, para esse tipo de oportunidade no futuro, de desenvolvimento. Acho que isso está bem longe de ser realidade ainda, mas é óbvio que está todo mundo procurando, porque a experimentação ela deveria deixar de ser assim, só a experimentação de
de cores e fotos e rostos, né, e também para passar para as nossas outras categorias. Mas acho que, entrando numa coisa mais tangível que já está disponível, o setor de cosmética, né, o Grupo Boticário, a gente trabalha muito com bem-estar, com autoestima, com a autoconfiança. Então, qualquer coisa que a gente faça tem que ser muito cuidada, porque a gente vai tocar na saúde, na pele, no âmago, muitas vezes, das pessoas, né? É o que faz com que elas se sintam melhores depois de usar nossos produtos, se sintam mais confiantes, se sintam mais preparadas. Então, a gente tem muito cuidado com tudo isso. E, por muito tempo, por 20, 30 anos, se falou de tecnologias que possam ser específicas para as pessoas, personalizadas, que entendam cada DNA, cada código genético, cada particularidade de cada pele ou de cada cabelo, de cada ser humano. E isso hoje já é uma realidade, já é possível e já temos produtos e o mercado está cada vez mais desenvolvido, tanto em produtos, 3 tipos de produtos que entregam essas tecnologias. A tecnologia que se adapta à sua pele, ela é igual para todo mundo, mas ela tem inteligência, ela tem adaptabilidade para que ela reaja diferente a cada pessoa. Existem produtos especializados que você já pode fazer. A gente no grupo já teve iniciativas como essas, onde você, de acordo com a sua pele, com a sua formação, com o seu DNA, com o seu estado sanguíneo, né, metabólico naquele momento, você cria um produto específico para aquilo, para aquela pessoa e que atua de acordo com aquele código genético, e vai existir com certeza em breve, já existe disponível a tecnologia, mas não está massificada ainda, a fabricação, a personalização de produtos na loja, em casa, né, a customização de cores, a customização de cheiros, a customização até de funcionalidades. Isso, com certeza, vai para o mercado nos próximos anos. Incrível. Cássio, bom, o que você pensa? Eu, para me moderar aqui, para não sair numa camisa de força, né, com as ideias, mas é o seguinte, uma coisa que eu acredito que para onde a tecnologia vai, vou chamar assim de virtualidade real, vai para ser o oposto da realidade virtual, né? Mas eu vejo o seguinte, com a conectividade, 5G e tudo mais, eu acredito que nós vamos sofrer mais uma mudança que vai ser interessante, que é mais ou menos, acho que se não me engano foi o Daniel que falou, foi o Thiago, eu não me recordo agora, mas que é você ter os seus avatares. Então eu vou dar um exemplo aqui do que eu já vi isso também, né, que é você estar num ambiente escolar, no qual eu tenho meu avatar, me vejo numa sala de aula, se eu viro minha cabeça para o lado, eu vejo o avatar da Débora, ou de um amigo meu que pode estar ali. Ou seja, a gente vai estar num ambiente, cada um na sua casa, mas vivenciando um ambiente como se eu estivesse realmente vendo um professor fisicamente lá apresentando com o avatar dele, né? Agora, coloca isso em ambiente de um supermercado, de uma loja, de um shopping, né? Eu acredito que a gente vai acabar chegando nisso também, tá? Porque as pessoas querem experiências diferentes, né? E isso é a vontade do usuário, né? Tem que ser respeitada, né? Pelo varejo, não importa se é a indústria de avião ou um ambiente de supermercado, né? Eu acredito que a tecnologia para isso já está aí e a gente vai ver isso, eu acho que nos próximos anos. Eu acredito nessa maluquice toda aí, né? Queria aproveitar, né, para minha consideração final, agradecer a GS1, agradecer ao Boticário, Conde e a Embraer por estarem aqui com a gente hoje, né, em nome da Toshiba, e fica aí o nosso convite para uma próxima oportunidade, a gente está junto de novo aí, quem sabe, né? Nossa, obrigado, então. Eu que agradeço você, Cássio, pela companhia aqui no estúdio, lembrando que nós estamos aqui no estúdio da GS1 Brasil, cumprindo as exigências da vigilância sanitária nesse momento de pandemia. E adorei, acho que parabéns a todos, vocês fizeram o evento incrível, né? A gente teria aqui mais várias perguntas chegando para endereçar para vocês. Infelizmente, a gente não tem tempo. Então, eu queria agradecer demais a Alexandre, Cássio, Daniel e também o Thiago, né? E agradecer mais uma vez a Toshiba, agradecer o apoio da RP Info, o apoio institucional da Cord e da Verse, as parcerias da Beato, Total Links, De Freire e parceiros de divulgação, Standout e Abad. Eu gostaria também de reforçar que a gente ainda vai ter mais 3 eventos até o final do ano. Você pode já tentar fazer a sua inscrição, convida seus amigos, seus colegas de trabalho. O próximo Conexão Tech será Líderes e Empresas que Inspiram. Esse está imperdível, vai acontecer no dia 24 de novembro, sempre às terças-feiras, às 9 horas da manhã. As inscrições, vocês estão vendo aí na tela,
a inscrição, você pode usar esse link, né, que você está tendo aí na tela, e não perca o próximo Conexão Tech. Obrigada pela audiência e até a próxima.